Eric Voegelin e a crise da civilização moderna. Por que sociedades inteiras podem enlouquecer politicamente? Como povos cultos produziram regimes totalitários? Por que a modernidade, prometendo liberdade, terminou frequentemente em alienação, violência e perda de sentido? Poucos filósofos investigaram essas perguntas com tanta profundidade quanto Eric Voegelin. E é sobre isso que nós vamos comentar hoje aqui no canal. Neste vídeo, vamos explorar o pensamento de Voegelin, um dos principais filósofos do século XX. Eric Voegelin nasceu em 1901 na Alemanha, mas desenvolveu sua formação intelectual em Viena, um dos grandes centros culturais da Europa. Sua juventude foi marcada por uma experiência decisiva, o colapso da civilização europeia. Voegelin testemunhou a Primeira Guerra Mundial, o crescimento do comunismo, o avanço do nazismo e a destruição espiritual da Europa moderna. Ao contrário de muitos intelectuais de seu tempo, ele percebeu que o problema do século XX não era apenas econômico ou político, era espiritual. Segundo Voegelin, os regimes totalitários eram sintomas de uma doença muito mais profunda, a perda da ordem da alma. Aqui começa um dos pontos centrais destacados. Para Voegelin, a política nunca pode ser entendida separadamente da visão que o homem possui sobre a realidade, sobre Deus e sobre si mesmo. Voegelin via a modernidade como uma tentativa de construir o paraíso dentro da história. E aqui surge um conceito fundamental: a imanetização do eschaton. Essa expressão complicada significa algo simples: a tentativa de transformar o mundo político em uma espécie de salvação terrestre. Voegelin acreditava que ideologias modernas, tais como marxismo, positivismo, nazismo e certos tipos de progressismo radical, tentavam substituir a transcendência religiosa por projetos políticos absolutos, ou seja, o homem moderno deixou de buscar a ordem espiritual e passou a acreditar que a política poderia redimir a humanidade. Voegelin identifica nisso uma espécie de gnosticismo moderno. Para ele, o gnosticismo não era apenas uma heresia religiosa antiga, era uma atitude espiritual, uma revolta contra a realidade. O gnosticismo moderno acredita que o mundo está fundamentalmente errado. Existe um conhecimento secreto para corrigir a realidade. E uma elite iluminada pode reconstruir a humanidade. Voegelin percebeu que os regimes ideológicos modernos funcionavam exatamente assim. O revolucionário político assume o papel de salvador da humanidade. E quando a política assume função religiosa, surgem os totalitarismos. É por isso que Voegelin afirmava que o problema político é, antes de tudo, um problema antropológico e espiritual. Voegelin não era apenas um crítico da modernidade. Ele também oferecia um caminho de recuperação da ordem. E esse caminho começa na alma humana. Aqui aparece a enorme influência de Platão. Para Voegelin, uma sociedade justa depende de almas ordenadas. A desordem política nasce primeiro na desordem interior. Quando o homem perde a
consciência do transcendente, o senso de limite, a abertura à verdade, ele se torna presa fácil de ideologias. Wögli, então, resgata a tradição clássica e cristã, justamente porque elas reconheciam que a liberdade exige disciplina interior. Sem isso, a política degenera em manipulação emocional e culto ao poder. Wögli não interpretava a história apenas como sucessão de fatos econômicos ou disputas de poder. Para ele, a história humana é a história da consciência. Ele procurava compreender como diferentes civilizações experienciaram a ordem do ser. Por isso, sua obra atravessa a Grécia Antiga, o judaísmo, o cristianismo, impérios orientais, filosofia medieval e modernidade. Seu grande projeto intelectual foi reconstruir a história da consciência humana. E sua conclusão era clara: civilizações entram em crise quando perdem contato com a verdade transcendente. Wögli enxergava as ideologias modernas como forma de fechamento da consciência. O ideólogo acredita possuir respostas absolutas. Por isso, ele não dialoga, ele combate. Não busca a verdade, busca confirmação. Wögli percebia que isso destrói a filosofia autêntica, porque a verdadeira filosofia nasce da abertura ao mistério da existência. Segundo ele, o homem saudável espiritualmente vive em tensão entre ignorância e conhecimento, tempo e eternidade, finitude e transcendência. Mas as ideologias prometem eliminar tensão, e toda tentativa de eliminar a tensão da existência termina em tirania. O trabalho de Wögli traduziu conceitos difíceis, contextualizou a crítica à modernidade, e sua obra é extremamente atual. Principalmente mostra a crise espiritual do Ocidente, o vazio antropológico moderno, o crescimento das religiões políticas e o colapso cultural provocado pelo relativismo. Wögli continua extremamente atual porque vivemos novamente uma época de radicalização ideológica e perda de sentido. O aspecto mais impressionante da obra de Wögli seja sua capacidade de explicar o presente. Décadas antes da explosão digital e da hiperpolarização política, ele já percebia a manipulação das massas, o culto ideológico, a fragmentação espiritual e a substituição da verdade pela propaganda. Wögli antecipou a crise contemporânea da consciência. Hoje, muitos indivíduos perderam referências espirituais, vivem imersos em informações, mas sem sabedoria, sem transcendência, sem orientação moral. E quando a alma perde o eixo, a política se transforma em fanatismo. Eric Wögli não foi apenas um filósofo político, foi um diagnóstico profundo da crise espiritual do homem moderno. E sua leitura continua essencial para compreender as ideologias, o totalitarismo, a crise cultural e a perda de sentido no Ocidente contemporâneo. Wögli nos lembra de algo fundamental. Nenhuma ordem política pode sobreviver quando a alma humana está em desordem, porque toda crise civilizacional
começa primeiro dentro do homem. Se você gosta de filosofia política, literatura, história e análise da civilização ocidental, inscreva-se no canal. A crise do mundo moderno é econômica ou espiritual?